Fala galera do YouTube, um vídeo um pouco mais descontraído de Power BI hoje, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar um gráfico de aquário. É isso mesmo que você ouviu e é isso mesmo que você está vendo aqui do meu lado. Um gráfico de peixes, onde cada peixe vai representar o desempenho de cada vendedor, se foi bem, se foi mal, para a gente poder fazer um comparativo dos vendedores aqui da empresa, beleza? Se quiser aprender, não esquece de ficar até o final da aula e baixar o arquivo que vai estar aqui na descrição do vídeo, tranquilo? Antes da gente começar, você já sabe que não pode assistir o vídeo sem deixar o like, que ajuda demais a gente a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, de segunda a segunda tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI, então não esquece de deixar o joinha e fazer sua inscrição. E para fechar, se você está aqui, você provavelmente quer aprender sobre gráficos em Power BI, então eu vou deixar de presentinho aqui para você na descrição do vídeo um mini curso de gráficos em Power BI, então clica lá e acessa, beleza? Mas vamos então para a nossa aula de hoje. Qual que é a ideia? Eu quero montar um gráfico que vai representar para mim o total de vendas de cada vendedor e cada peixe vai representar as vendas de cada um deles. Então vamos abrir aqui um Power BI do zero, o arquivo de Power BI, e vamos começar a montar ele do zero. Então abrir aqui o nosso arquivo de Power BI com a tabela de vendas aqui do lado, que a gente vai ver como é que ela vai funcionar, e um arquivo de Power BI sem gráfico nenhum, como se fosse em branco, só que só com a nossa base de dados. Então vamos dar um pulinho aqui ó, na nossa guia dados, só para a gente entender quais dados a gente vai ter aqui na nossa tabela. Então eu vou ter lá uma tabela de vendas normal, com o produto que foi vendido, o código dele, o SKU, a data da venda, o tipo daquele produto, se era uma camisa, camiseta, casaco, meia e assim por diante, quem era o vendedor, se era o Alan, o Diogo, o João, a Ana e assim por diante. Vou ter lá o faturamento daquela venda e o lucro de cada venda. Agora imagina que eu queira saber, por exemplo, qual vendedor me trouxe mais vendas. E a gente vai representar isso de uma forma um pouco mais divertida, ao invés de fazer um gráfico de colunas, um gráfico de barras, um gráfico de pizza, a gente vai fazer o nosso gráfico de peixes, que vai ser mais descontraído aqui. Então, como que vai funcionar? Vamos lá. Então, vamos voltar aqui para a nossa guia relatório, para a gente construir o nosso gráfico. Então, como que vai funcionar? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, ó. Tá vendo esse gráfico de peixe que está aparecendo aqui embaixo? Esse gráfico de peixe não é um gráfico que vem habilitado no Power BI para você. Então, se você abrir um Power BI em branco, do zero, você não vai ter esse gráfico e você vai precisar baixar esse gráfico. Então, como que você faz para ter esse gráfico? Duas possibilidades. Possibilidade número 1 e mais fácil. E no arquivo da aula, eu já deixei o gráfico de peixe prontinho, já instalado para você. Então, é só você baixar o arquivo da aula e abrir ele que ele já vai aparecer aqui para você, tudo bem? Segunda opção, se você não tiver ele e você quiser, por exemplo, quero abrir um arquivo novo em Power BI, sei lá, na minha empresa, eu quero baixar esse gráfico, como que eu faço? Para você baixar gráficos diferentes aqui dentro do Power BI, você tem que ter uma conta no Power BI, ó, que nem eu estou logado aqui em cima. Mas como que você faz para ter uma conta no Power BI? Eu ensino em um outro vídeo aqui no nosso canal a você criar uma conta de graça. Você precisa ter um e-mail corporativo, mas eu te ensino a criar um e-mail corporativo 100% de graça, beleza? Então, se você ficar até o final do vídeo, eu vou indicar o vídeo onde eu ensino você a criar esse e-mail, criar a conta no Power BI, e aí você vai poder baixar esse gráfico, mas lembrando que para acompanhar essa aula é só baixar o arquivo da aula, que você já vai ter aqui o seu gráfico, tudo bem? Ah, Alon, se eu já tiver um e-mail, como que eu faço então para baixar esses gráficos diferentes? Você vem aqui ó, na sua parte de gráficos, nesses 3 pontinhos aqui embaixo, esse vai lá na opção de obter mais visuais, que é você abrir como se fosse a lojinha, e aí os gráficos vão ser de graça, mas é como se fosse a lojinha aqui do Power BI para você conseguir importar mais gráficos diferentes. E aí vai ter lá, você vai ter aqui no cantinho esquerdo várias opções. Tem essas escolhas do editor, que são alguns gráficos aqui sugeridos, tem tudo para você conseguir ver tudo, tem gráficos de análise avançada, gráficos de filtro e assim por diante. Mas uma opção bacana aqui vai ser tudo, porque a gente vai querer selecionar exatamente o nosso gráfico de aquário. Como que eu faço então? Você vai clicar aqui em tudo e pesquisar pelo aquário. Você procura aqui em inglês, aquarium. Você procura lá, aquarium, dá um enter e ele vai encontrar exatamente isso aqui, ó, Enlighten Aquarium, e aí você clica aqui nesse botão de adicionar, tudo bem? Eu não vou clicar em adicionar, porque eu já tenho ele no meu Power BI, então eu vou fechar aqui, mas se você não tiver, é só você clicar no adicionar. Lembrando que para clicar nesses 3 pontinhos e obter mais visuais, você tem que estar logado na sua conta do Power BI. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse nosso gráfico de peixes, vou clicar nele aqui, e deixo ele bem grande para ficar bem visual. Então vou colocar ele aqui bem grandão, e 2 coisas que eu preciso preencher. Aqui embaixo, repara, ele está pedindo 2 coisas. Fish, que é o peixe. O que vai ser o peixe? Vão ser, por exemplo, os vendedores, se eu quiser ver os vendedores. Ou marcas, se eu tivesse informação das marcas aqui na minha tabela, beleza? São os nomes que eu quero visualizar. Então, por exemplo, eu vou pegar a coluna de vendedores e eu vou puxar ela para dentro de peixes. Se você perceber, o que ele vai fazer? Ele vai exibir, por enquanto, um aquário vazio. Não vai ter peixe nenhum ali.
Por quê? Porque eu preciso preencher a segunda coisa, que é como que eu vou definir o tamanho do peixe. Pô, pelo vendedor que teve maior faturamento, pelo vendedor que teve maior lucro, pelo vendedor que o quê? E no caso, vamos fazer, por exemplo, pelo vendedor que teve mais faturamento, que trouxe mais dinheiro para a empresa, mais faturamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, faturamento dentro dessa opção Fish Size, que vai ser o nosso tamanho aqui do peixe. E aí, olha que legal. Automaticamente, ele já preencheu aqui o nosso aquário com cada um dos peixes, sendo cada um dos vendedores. Então, ó, se eu passar o mouse, por exemplo, nesse peixe maior, repara que ele me mostra, ó, o peixe maior é o João, que trouxe um faturamento para a empresa de R$ 7.590. Se eu passar o mouse aqui, ó, nesse menorzinho, que é o nosso peixe, a gente tem o faturamento do Diogo, que foi de R$ 1.556. Então, a princípio, eu não consigo exibir logo de cara qual é o nome de cada um. Eu teria que passar o mouse para conseguir visualizar qual é o nome de cada peixe. O que eu tenho que fazer, então? Qual que é a melhor opção? A melhor coisa é, para você deixar isso ainda mais visual, é você colocar do lado aqui do seu gráfico uma tabelinha com os vendedores. Pô, João, Alan, Diego, Carol e assim por diante. Como que eu vou fazer isso então? Para eu exibir uma tabelinha aqui do lado, eu vou colocar, por exemplo, essa matriz, que é tipo uma tabelinha com fundo azul que aparece. Clica nessa opção de matriz. E ela vai colocar aqui bem do ladinho para a gente. Vamos colocar aqui a nossa matriz. E eu vou colocar aqui o total de faturamento por cada vendedor. Então, ó, nas linhas da minha matriz, eu vou colocar os vendedores. Beleza. Aqui nos valores da minha matriz, eu vou colocar o faturamento. Faturamento. E aí, a princípio, ele vai me dar o faturamento de cada vendedor. Só que repara que está bem pequenininho, não dá nem para enxergar direito. Então, eu vou aumentar o tamanho aqui da fonte. Vou vir aqui na guia de formato, pesquisar aqui pela opção para aumentar o tamanho. Então, vou pesquisar aqui por tamanho. Vou dar um Enter. E aí, quando aparecer ali para a gente a opção de tamanho, ó, vamos clicar aqui e aumentar o tamanho do texto. Vamos lá, clicar no tamanho do texto e aumenta até ficar um tamanho que dê para enxergar bem direitinho, tranquilo? Ó, aumentei, ele vai dar uma carregada aqui em cima para a gente na nossa matriz, aumentou aqui direitinho. Só que para eu conseguir fazer esse gráfico ficar ainda mais visual, eu quero conseguir pegar esses vendedores que estão aqui e ordenar eles do maior para o menor. Como que eu faço isso? Se você clicar aqui, ó, no cabeçalho da sua matriz, clicar aqui em faturamento, olha o que vai acontecer. Ele automaticamente vai colocar para a gente do maior para o menor. E se você quiser colocar isso de uma forma ainda mais visual, você pode vir aqui, ó, na sua guia de formato. Deixa eu apagar essa opção de tamanho que eu pesquisei. E aí você pode vir aqui, ó, na guia de formato. E aí você pode colocar uma formatação condicional. Para, por exemplo, ele destacar mais o João, que vendeu mais, destacar um pouco menos a Ana, que vendeu menos, destacar menos ainda o Alan e assim por diante. Então, você procura aqui, ó, embaixo. Lembra que você precisa estar clicado dentro da sua matriz, beleza? Ó, e aí na guia de formato, formatação condicional, e você pode escolher se você quer uma cor de fundo para realçar quem foi melhor, quem foi pior, se você quer realçar a cor da fonte, ou se você quer barra de dados. Eu vou escolher aqui barra de dados, por exemplo. Ó, cliquei, tá lá barra de dados, e ele me mostra, ó, representando por uma barra maior quem foi melhor, por uma barra menor quem foi pior. Para fechar, eu só vou colocar duas formataçõezinhas nesses gráficos aqui, ó, que é a borda, vou colocar uma bordinha em volta. Então, lá embaixo nas opções de formatação, eu vou colocar uma borda e posso colocar também uma sombra, beleza? Aí é mais questão de gosto mesmo, mas coloquei aqui uma borda e sombra. Vou fazer a mesma coisa no gráfico de peixes, ó. Clica lá no gráfico de peixe, vem aqui nas opções de formatação, vou colocar uma borda e uma sombra só para ficar um frufru ali, digamos assim, só para ficar um pouquinho mais bonitinho. E aí, vamos lá, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o nosso tamanho do gráfico de peixes. E aí, qual que é a nossa ideia? Então, repara que aqui na direita eu já consigo ver de cara que o vendedor que vendeu mais foi o João. E ele está representado aqui de uma forma maior. O segundo vendedor que mais vendeu foi a Ana, que é esse nosso peixinho azul. Então, fica bem de cara aqui. Claro que é um gráfico que aí, para você usar na sua empresa, vai depender muito do clima da sua empresa. Se na sua empresa for um pouco mais descontraído o ambiente, você tiver liberdade para fazer esse tipo de brincadeira, digamos assim, você pode ficar 100% à vontade para colocar ele. Agora, se for uma empresa um pouco mais séria, a galera prefere uns dashboards um pouco mais, de um jeito mais específico e tudo mais, também não tem problema nenhum. Aí é só para você ver como é que funciona esse gráfico aqui. E o mais legal é se você tiver a oportunidade de colocar o seu dashboard para ser exibido na TV de uma empresa, na TV da sua empresa, que aí o pessoal vai ficar paradão olhando ali para ver como é que funciona esse gráfico aqui, que é bem legal. E aí, vamos lá, alguns detalhes bem bacanas aqui desse gráfico é o seguinte. Primeiro, ó, se eu clicar aqui dentro desse gráfico de peixes, eu consigo formatar ele. Por exemplo, eu vou vir aqui nas opções de formatação e eu posso vir aqui, ó, nessa opção chamada
Series. Tá vendo esse Series aqui? Vou clicar no Series. E aqui embaixo, olha que legal, você consegue, nessa opção chamada Series 1, você consegue escolher qual é o formato de peixe que você quer. Tem essa opção do peixe em bolinha, tem a opção do peixe em triângulo, olha que legal, ele vai mudar aqui o peixe para ficar em triângulo, ou se você quiser tem a terceira opção, que é um tubarão. Vão ficar tubarões ali que fica bem maneiro, bem visual, tranquilo? Então, tem essa opção aqui. E o bacana é o seguinte, ó, se você quiser, por exemplo, eu quero ver exatamente quem é o Heitor, quem é o vendedor Heitor dentro desse aquário aqui. O que você faz? Você clica aqui, ó, no Heitor, dentro da sua matriz. Quando você clicar no Heitor, ó, ele vai realçar o Heitor, que é justamente esse cara aqui, é justamente o roxinho. Se eu clicar aqui, por exemplo, no João, já tá bem de cara, mas já dá pra ver, ó, ele já vai realçar o João pra gente. Se eu clicar na Ana, ele vai realçar a Ana e assim por diante, tudo bem? Se você até perceber, os peixes maiores, eles se movimentam um pouco mais rápido, os peixes menores, eles se movimentam bem devagarzinho. Se você reparar, o Diogo tá bem miudinho aqui, andando quase parando aqui, tranquilo? Então, comenta aqui embaixo o que você achou desse gráfico. Se você quiser que a gente traga mais gráficos diferentes para você, comenta aqui embaixo. Quero saber o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu, se você achou que, pô, achei maneiro, mas acho que lá na empresa não sei se ia rolar muito de colocar. Me avisa nos comentários o que você achou. E se você quiser mais, lembra de deixar seus comentários aqui de sugestão, beleza? Cara, então, lembrando que esse gráfico aqui não necessariamente em toda empresa você vai ter oportunidade de usar, mas já trabalhei em empresas que, cara, era muito tranquilo, então se eu quisesse botar um gráfico desse, ia ser bem bacana, ia chamar a atenção do pessoal de uma forma positiva, de uma forma mais descontraída. Claro que você não vai necessariamente apresentar isso numa reunião, acredito que não, mas se você quiser deixar em alguma TV, passando algum gráfico, se você quiser, enfim, deixar separadinho em algum lugar para o pessoal poder ver, acho que fica bem bacana, tranquilo? E lembrando, claro, com a ressalva de você tentar entender com a sua empresa se isso cabe ou não cabe ali de você colocar, tranquilo? Então, não esquece de comentar aqui o que você achou dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais a gente a continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra de se inscrever no canal, porque de segunda a segunda tem conteúdo novo aqui de Excel, VBA e Power BI. Então, para fechar, para você continuar aprendendo, eu vou deixar 2 presentinhos aqui para você. O primeiro deles é, que nem eu falei, mini curso de gráficos em Power BI, que vai aparecer aqui perto de mim no finalzinho do vídeo, nos últimos segundos. Então, clica lá no mini curso para assistir. E a segunda coisa que a gente vai deixar para você é o vídeo que eu falei aqui no nosso canal, que a gente explica como criar uma conta gratuita no Power BI, que você consegue importar gráficos novos, você consegue compartilhar o seu dashboard com outras pessoas, tranquilo? Então, vai aparecer aqui o mini curso de gráficos no Power BI e também o vídeo para você continuar aprendendo ainda mais com a gente. Então, espero que você tenha curtido e te vejo no próximo vídeo.